deputado federal, mesmo que não seja do partido da presidente, que ajuda lá a abrir o espaço, né? Do outro lado, o alto empresariado e aqui a população assalariada de baixa renda. Esse negócio da baixa renda é tão importante que, de 2006, esse é um marco, tá? 2006 em diante, o PT não tem mais votos de classe média. O PT se PMDBizou. Aquela massa de voto que o PMDB tinha, o PT disputa hoje. Voto de pobre e sem instrução. Esse é o eleitorado do PT hoje. Portanto, se elege fácil. E principalmente no Nordeste. Com o pé nas costas. Mas não ficou só isso. O Lula ainda criou mais duas lógicas novas que não tinha no modelo rooseveltiano clássico. Ele criou, em primeiro lugar, uma total incorporação das centrais sindicais e de grande parte das ONGs, organizações populares, na estrutura de Estado. E ele fez isso com muita gana. Ele criou o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, não se contentou com isso. Aí ele começou a fragmentar as pautas populares, as demandas sociais, através das conferências nacionais. Nós nunca tivemos tantas conferências nacionais no país como nas duas gestões Lula, 74. Do total de 120 que nós tivemos até agora no país, 74 foram só no governo Lula, uma grande parte na Dilma e depois o Fernando Henrique. Então, foi um investimento pesado. E aí eu pergunto para vocês, quantas conferências nacionais tiveram suas teses aprovadas e transformadas em orçamento? Ou lei? Sabe quantas? 2. Mas a gente continua fazendo conferência. E Brasília, quando tem conferência, é uma maravilha. Todo mundo nos hotéis, gente com cocar, gente comendo arroz com a mão, gente tomando chimarrão, um calor desgraçado, mas toma. Gente com tudo. Né? E, obviamente, pão de queijo. Mas o pessoal fica maravilhado de estar em Brasília e vendo tantas conferências juntas e conversando. Agora, mudou o país? Não. O que mudou o país foi o Bolsa Família. Isso aqui, para mim, é uma desgraça. Porque a minha vida inteira eu trabalhei com essa ideia dos conselhos. Eu fui assessor do Congresso Constituinte de 87. Nós debatemos, disputamos demais para enfiar essa história de o cidadão governa, inclusive com o eleito. Ele nunca transforma. Isso aí está no artigo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. O poder popular se faz através do voto e diretamente. Esse diretamente não foi gratuito, não. E está depois expresso no artigo 14, está expresso no artigo 204, está espalhado pela Constituição Federal. Nós trabalhamos isso muito para conseguir isso. E nós conseguimos. Hoje nós temos 30 mil conselhos de gestão pública no Brasil. 30 mil. Não há um país no mundo que tenha tanto conselho de gestão paritário como o Brasil. 30 mil. Os mais importantes são saúde. O que eu estou falando que é mais importante? Tem lei federal, tem fundo, e estão em quase 100% dos municípios brasileiros. Saúde, educação, assistência social, direito da criança e do adolescente. Só esses 4 já mandariam na política social do Brasil. Mas nós aprendemos a mandar? Não sabemos nem mexer no orçamento. Você vai pelo país, não vem dizer que foi prefeituralização, não. O que aconteceu é que nós somos despreparados para mandar mesmo. Nós não discutimos política. A gente prefere discutir questões corporativas, mas discutir política, aquela ideia da felicidade geral, você fazer gratuitamente para que os outros que você não conhece tenham uma vida melhor, isso para brasileiro é bacana na hora de orar. Mas na prática do dia a dia... Então, veja, 30 mil conselhos, se eu articulasse todos os conselhos da saúde, eu mandava na saúde. Eu estou falando dos mais articulados que a saúde. Se as conferências de saúde não tivessem falado tão forte contra a OS, a gente já tinha privatizado o SUS há muito tempo. Mas muito tempo. E foram as conferências que bateram duro e os conselhos de saúde, e isso foi uma vitória. Agora, direito da criança e do adolescente, mesmo outra semana que vem falando para o Conanda. Assim, é impressionante como o Conanda se ajoelhou para a pauta do governo federal. Acabou, não tem autonomia nenhuma. E, aliás, a formação da representação da sociedade civil nos conselhos de direito da criança e do adolescente, sim, são bem intrigantes, né? Você fala assim, mas onde escolhe o representante da sociedade civil dos CMDCAs? Aí fala, no fórum de amigos. Ué, mas eu não sou cidadão?
Não, se é de segunda categoria, tem que ser da Pastoral do Menor, ou então da Amencar, ou então não sei da onde, aí você, da federação não sei do que, da congregação XLO, não sei, aí você, com os amigos, faz parte do Fórum Municipal, Estadual, Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, aí você se elege. Fantástico, era exatamente isso que a gente queria. Reproduzir o vício da política para os conselhos. Era isso que a gente pensou desde o início, de fato. Imagina que a gente discutia substituir a figura imperial do secretário do Ministério pelo Conselho. Esse era o debate de reforma do Estado. Quando a gente falava em Conselho de Saúde, a ideia era, daqui a um tempo, nós vamos mudar a lei de novo, e o secretário de Saúde vai ser escolhido a partir de uma lista tríplice que o prefeito apresentar, o governador e o presidente, e o conselho daquela instância é que define qual dos três. Porque aí obrigaria, continua sendo um delegado do prefeito eleito, ou do governador, do presidente, mas obrigaria um deles a discutir com o conselho, e aí negociar com a gente. E aí eu faria o conselho TP. Esse era o debate da Constituinte. Olha onde a gente entrou. Chega numa reunião do Conselho de Assistência Social, fala, o prefeito está pedindo para assinar, para aprovar o orçamento. Ah, é? É o fim, né? Ou seja, a gente queria mudar o Estado, e o Estado mudou a proposta de conselho. Então, volto a dizer, o governo Lula foi inteligentíssimo e cirúrgico em relação a isso. As ONGs estavam perdendo financiamento estrangeiro, e hoje a maioria vive de convênio com prefeitura, com o governo estadual e o governo federal. E aí, sabe o que acontece numa ONG? Vocês que são jovens vão achar que ONG era uma loucura, mas era o que a gente acreditava. Era assim, ó, uma ONG fazia trabalho para transformar o país. Hoje ele funciona assim, ó. A diretoria que não ganha nada virou rainha da Inglaterra. Aliás, a rainha da Inglaterra tem mais poder. Aí abaixo você tem gerentes de projeto. Cada projeto, que é o que traz dinheiro para a ONG. Cada projeto tem uma conta própria, porque convênio com o Estado tem que ter uma conta específica, com orientações específicas. E cada convênio tem um gerente contratado pela ONG e tem um corpo de técnicos que está terceirizando o serviço público. E nós não temos coragem de falar que nós estamos destruindo e privatizando o Estado. Porque a ONG não foi criada para terceirizar serviço público, mas nós estamos. Em São Paulo, as melhores ONGs de atendimento à família em situação de risco, criança e adolescente, hoje fazem um serviço que deveria ser da prefeitura, através de convênio. Esses gerentes dentro das ONGs têm tanto poder, porque movimentam dinheiro, que se a diretoria não abaixar a cabeça e começar a fazer o que eles mandam, eles o tempo inteiro dizem, chantageando, então nós vamos sair e criar a nossa ONG. Ou seja, ONG hoje é mais uma empresa que contrata jovem, que vai lá para fazer carreira. Não é mais um projeto político para o país. Então, ou seja, é isso. As centrais sindicais. Centrais sindicais hoje, elas controlam o FAT, os fundos de pensão. O fundo mais rico que nós temos de pensão no Brasil, controlado por dirigente sindical, é a Previ, do Banco do Brasil, que é o principal acionista minoritário do Itaú. E aí você vai achar que central sindical vai bater mesmo nos bancos, né? Controla o banco. Mais do que isso, no governo Lula e no governo Dilma, nós regulamentamos a participação do trabalhador nos conselhos estatal. Algum problema do ponto de vista de princípio? Nenhum. Se empresário participa, por que não central? O que eu acho esquisito é que o jeton pago para o dirigente sindical, dependendo do estatal, é de 8 mil por reunião de 3 horas. Aí eu fico pensando, esse dinheiro não podia ir para a central, para o sindicato, tem que ir para o cara. E se ele ganhar em 2 reuniões 16 mil por mês, fora o que ele já ganha? Será que ele vai continuar pensando na classe trabalhadora? Pois então nós mudamos o país. Acabou? Não, faltou a última perninha. O Lula criou o que vários presidentes do país tentaram e não conseguiram, que é a famosa coalizão presidencialista.
Coalizão é o nome que se dá para a aliança de governo, não é aliança eleitoral, é já eleito. É típico do parlamentarismo. O Lula conseguiu montar uma estrutura parlamentarista de gestão dentro do presidencialismo. Ou você é governo, ou você não é nada. Sabe o que é pior? É que aqui nesse estado, como em São Paulo, quem governa é a oposição ao governo Lula e adotou o mesmo método. Idêntico. Aqui, ou você é da base do governo, ou você vai morrer a pão e água. Então, olha a força do governo federal. Está dado. Isso o Fernando Henrique não fez. O Collor não fez, o Itamar não fez, o Sarney não fez. Isso é o governo Lula. Mudou o país. Totalmente. É outra lógica. O ideário, o jeito de pensar, a política pública, fazer política, economia, tudo mudou nesse país. Tudo. Acho que fica claro onde que nós estamos, né? Por isso, quando você tem um raio em céu azul, que foram as manifestações de junho, o temor de todos os partidos e todas as estruturas do século XX, central sindical, igreja, ONG, foi imensa. E agora? Eu que mandava na rua, agora são eles? Aí, óbvio, ao invés de você acolher e aprender, você começa a tentar classificar. São filhinhos de papai, classe média, à direita, não sei o quê. Mas não era, pô. Quem foi lá viu. Era gente que não sabia nem direito o que estava expressando, mas queria expressar. Quer coisa mais bonita que isso? Bom, eu vou tentar falar mais rápido, terminar aqui, porque eu ia falar para vocês que o tema central, portanto, do lulismo é o consumo. A base social dele é o consumo, não sei se ficou claro. Mas a economia está fazendo água. Eu vou falar bem rápido, mostrar aqui. Então, a gente já teve uma situação de racha dessa estrutura tão bem montada, quando daquela boataria do fim do Bolsa Família, nesse ano. 920 mil pessoas sacaram dinheiro na Caixa Econômica naquela semana, em 3 dias. Ora, 1 milhão de brasileiros que votaram o tempo inteiro em quem o Lula mandou. De repente, sacar é porque eles já sentiam que alguma coisa estava fazendo água. Antes de junho, ali, muitos de nós que acompanhamos a política, nós escrevemos sobre isso, né? Bom, mas como a gente não sai na rua, a gente só fica no gabinete, também ninguém viu, né? Só nós. Aqui é Minas Gerais, depois se for o caso do debate, só para vocês saberem o que tem aqui, está fazendo mais água do que o federal, por isso que o governo Anastasia está numa situação delicadíssima. A última pesquisa, para vocês terem uma ideia, estou tentando falar disso, só para vocês entenderem que é um panorama geral. É governo federal, todos estaduais, municipais, todos os partidos políticos. Isso aqui é o seguinte, as organizações de representação do século XX estão em frangalhos. É isso que eu estou querendo dizer. Nós estamos vivendo uma transição. Isso não estava previsto lá no modelito do Fordismo tardio. É por isso que está todo mundo assustado. Base aliada e oposição. Porque assim, se quem está saindo às ruas, e esse monte brasileiro falou, está ruim mesmo, que não saiu nas ruas, e acabou mostrando que não está contente, está descontente, jogasse voto na oposição, seria uma coisa, mas nem a oposição se safar, é a estrutura do sistema político partidário do Brasil inteiro corroído por dentro. Bom, só para vocês terem uma ideia, a pesquisa interna do PSDB, que eu posso divulgar porque o Valor Econômico publicou, a última, antes de junho, deu Fernando Pimentel 35%, Márcio Lacerda 12%, e qualquer candidato indicado pelo PSDB, no máximo 4%. Você falou, nossa, o PSDB está mal, aqui está o partido que governa qualquer lugar está despencando. Despencando. É uma declaração dos brasileiros dizendo, não, vocês não me representam. Brincaram demais com o meu dinheiro. É isso que está sendo falado. Todos os partidos, gente. Todos. Impressionante. Os candidatos, ou possíveis candidatos mais crescem, são os que não têm partido. Impressionante isso. Bom, já falei do consumo, né? Situação grave. Nós estamos vivendo uma crise profunda de representação. Já falei por que se vota no Lula. E aí eu só queria fazer mais ou menos, tentar terminar aqui, falando de novo dessa transição que nós estamos vivendo. Na verdade, o país está em transe. Nós estamos tentando nos achar. Uma parte dos brasileiros sabe o que quer, outra parte sabe o que não quer, mas a grande maioria não tem ideia. Então, nós estamos num momento, pelo menos a base
de legitimação das instituições políticas. Nós não estamos numa crise institucional, nós estamos numa crise política, de representação. A base está totalmente móvel, gelatinosa nesse momento. Então, olha, só para a gente lembrar, as manifestações de junho não eram de classe, não expressavam interesse de classe, embora a maioria fosse realmente jovem e de classe média. Né? A renda média é R$4.000 mensais, né? Familiar. Mas acontece que esses sim conseguiram construir uma onda de formação de opinião. E aí despencou, e continua despencando, o apoio popular a qualquer governante da hora. E talvez o mais infeliz de todos é o Sérgio Cabral, né, que pelo visto não consegue mais nem se eleger síndico. E, talvez consiga vender helicóptero daqui por diante, não sei. Mas a questão é que a população não se sente representada e talvez de tudo que está aí, eu vou só pegar esses dois últimos aqui para ir mais rápido, é que trata-se principalmente de um discurso da geração Y. A geração Y, aquela que nasceu meados dos anos 80 e no iniciozinho dos anos 90, odeia hierarquia e não gosta de chefe. É uma cultura mundial. Né? Vocês lembram que o blog mais importante de Cuba chama Geração Y. Então, em qualquer lugar do mundo, a geração Y hoje tem a mesma característica. Pessoas irrequietas, têm uma certa baixa autoestima, não gosta, muito instável, trabalham feito loucos, mas desde que eles mandem, ninguém fica enchendo. Ele chega a hora que ele quer, ele sai a hora que ele está satisfeito. Então pode chegar às 10, sai às 3 da manhã. Eu tinha funcionário assim que eu ficava doido, e o cara era bom pra caramba. E ele só me sacaneava. Eu não entendia nada do que ele falava, e ele sabia disso. Ficava o tempo inteiro tomando coca, com sanduíche, o sanduíche do McDonald's, ouvindo o techno, e mudando as telas e tal. Chegou um dia que eu falei, deixa, faz o que quer, velho. Não adianta. Ele, todo dia ele fala, Rudá, pede para a secretária deixar a chave. Eu falei, para quê? Eu não sei que hora que eu vou embora. Essa é a geração Y. Ele é a empresa. Não sou eu, é ele. E esse é o estilo que saiu na rua. Cada um era uma manifestação. E o pessoal fazia o cartaz na rua. Eu pesquisei com a minha equipe, nós vamos fazer um livro sobre isso. Eu fiquei maravilhado com o que eu vi. E aí, se os jovens eram confusos, se era de direito ou não, não importa. Aprender política na rua é a maior maravilha da política. E ter gente com pensamento diferente é o mais fantástico. O que eu vi em junho foi o carnaval político brasileiro. Ali era um carnaval. Tinha pierrot, tinha gente vestida de sapo, tinha tudo. E tinha lugar para todo mundo. Eu não posso aqui falar, até gostaria, dos cartazes que eu vi do movimento gay. Era demais. A hora que eu bati o olho, eu falei, nossa, deixa um cara aqui, evangélico, ver esse negócio. Os cartazes, os caras não tinham medo de falar com uma brincadeira ácida. Mas os cartazes eram demais, gente. Era muito. Tinha um lá, eu não vou falar tudo, mas é basicamente assim. Não é da cura gay que nós precisamos é de, não vou falar qual órgão genital que eles falam. Era impressionante, gente. Era muito legal. Ali era do Brasil. Impressionante. E assim, eu olhava para o cartaz, começava a rir, e os caras não riam, eu estava rindo. Era isso que eles queriam. E aí vem o Black Bloc. Também teve isso. O anarquismo voltou no Brasil. E veio com uma na testa. Veio para quebrar o pau mesmo. E eles estão no país inteiro. Agora vai ter manifestação de rua direto no país e vai ter quebra-quebra. E não é coisa de vândalo. Quer dizer, é coisa de vândalo, mas é coisa organizada, tem ideologia, que eu discordo totalmente. Eu quase perdi minha vida lutando pela democracia. Não quero que uns meninos vestidos de preto agora achem que quebrar o Itaú é bacana. Estou afim. Isso daí é fascismo. Mas eles estão aí, e isso é uma novidade. Então, a primeira coisa é geração Y. E segundo lugar, é que nós estamos tendo agora uma briga da estrutura do século XX com as estruturas de organização do século XXI. E isso é maravilhoso. E se vocês me perguntarem qual que é melhor e para onde vai, não tenho a menor ideia. O fato é o seguinte, olha só. A estrutura que a gente está acostumado a viver, principalmente eu, na minha vida, é essa aqui, ó. Não tem buraco. Vocês sabem que tem um outro vice-rei desse lado. A estrutura
de organização clássica, burocrática do século XX, não tem buraco, não tem espaço. Tudo é ocupado. Quem manda mesmo num partido é esse pessoal aqui. Esse rei aqui é só para ter nome. É em quem vocês votam. Nem sempre manda. Esses coitados aqui carregam bandeira. Os famosos militontos. Quem manda é o corpo administrativo dos partidos. Eles é que organizam dinheiro, eles é que fazem acordos, eles é que contratam marqueteiro, eles mandam no partido. Por isso que quando tem escândalo, aparece de repente na televisão uma pessoa que estava aqui, que eu nunca vi na vida, nem vocês. Ah, pô, Serginho o quê? Ricardinho da onde? Não sei o que é esse cara. Porque nas estruturas burocráticas é o corpo administrativo que dá o ritmo, que comanda os acordos internos, que define quem é quem. Por isso que a Secretaria-Geral é tão importante em qualquer organização do século XX. Não é só a tesouraria, o presidente, é a Secretaria-Geral. Ele que tem a ficha, ele sabe qual é o perfil, quem está com quem e o que ele precisa fazer para esse cara passar para o meu lado. A estrutura do século XXI em rede, ela só tem buraco. Não dá para ocupar. Se ocupar, não funciona. O legal da estrutura é o seguinte, olha só, esse cara aqui se relaciona com esse, e esse se relaciona com esse, mas esse aqui não se relaciona. E está tudo bem. Ninguém acha ruim. Aqui acha, né? Se esse cara não se relacionar com ele, está fora, expulso. Mas aqui, ó, tem um neguinho que fala com esses três, esse aqui, ó, que se relaciona com esse, mas não fala com esse. E eles estavam na manifestação. Sabe por quê? Porque a relação política nessa estrutura em rede é afetiva. Eu fui para a manifestação porque esse cara aqui que me chamou, eu conheço. Eu sei que ele não vai me manipular. Eu vou. Aí, como eu conheço isso aqui, e estava todo esse pessoal lá, tudo bem, problema nenhum. Aí eu pego e compro cartolina, com esse aqui, ó, e eu faço o cartaz da hora. Muito diferente de 11 de julho, quando as centrais sindicais saem, com faixas super bem produzidas, sem erro de português, carro de som de última geração, todos eles uniformizados, grande parte de óculos escuros, boné, e que aí a população olhava na rua e falava assim, bom, eles têm direito. Eles, não nós. Eles são os velhos do século XX. Eles não me representam. Eles têm até direito. Pode ir lá ficar lá no Ministério do Trabalho, esse negócio da Previdência e tal. Mas eu? Não é nem eu não quero eles. Eu não sou dessa festa. É outra festa. A minha é aquela de junho. Lá todo mundo podia falar o que queria. É no carnaval. Ali, vocês entenderam? Uma estrutura dessa é outro país. Então, nós vivemos um panóptico de um lado e de outro nós vivemos a tentativa de um discurso libertário desorganizado do outro. Aliás, toda desorganização é um pouco libertária. Mas, de qualquer maneira, para a gente... Deixa eu ver só por onde que eu ia. Eu já expliquei isso aqui. Então, eu vou ficar aqui nesse final. Para a gente ter clareza do que os dois países que estão em confronto hoje na política brasileira. As organizações do século XX tinham como característica a predominância da ordem unida. O chefão falou, todo mundo faz. É para votar na Dilma, vota na Dilma. E quem falar mal, eu nem sei quem é a Dilma, eu vou para a briga. Naquela coisa meio de escoteiro, né? Já as organizações do século XXI são fundamentadas no indivíduo. Ou seja, não é exatamente o pós-modernismo, é o hipermodernismo. Porque é na modernidade que nasce a noção de indivíduo. Só que agora eles são quase mônadas, né? Eles são fechados em si. Por isso que as mobilizações de junho, cada um era uma mobilização, era uma manifestação, era uma organização própria, no máximo 3, não era muito mais. É muito diferente, né? Aqui é o coletivo, aqui é o indivíduo. Aqui é a militância. Você segue a orientação da organização como uma abstração, como um pai, né? Acho que teve um cara que falou sobre isso. Bom, do outro lado, você tem a adesão pela emoção. Aqui é a razão que manda, é a ordem, é o autocontrole. Aqui sou eu e a minha pulsão.
Totalmente diferente. Aqui se vincula a uma meta. Eu vou para a rua para conquistar, tem que ter um documento certinho, com 12 pontos, 10, tudo feito bem bonitinho, revisado, um desenho na canto, assim, papel couché, tudo maravilhoso. Ali não, cada um faz o seu cartaz do dia, e talvez no dia seguinte seja outro. Então o Brasil tem hoje um confronto daquilo que era a tradição da política brasileira, absolutamente atualizada, e é realmente um panóptico, é uma tutela total das políticas públicas no Brasil, é uma caixa fechada, e nós temos algumas fissuras que, felizmente, o ser humano não é robô, nós temos algumas fissuras que está deixando aquele pessoal que coordena esse modelo vertical de tutela com muita competência, assustadíssimo. Não estão conseguindo dormir. Tem algo de muito interessante nisso, né? O que eu fico pensando para terminar é, será que vocês, discutindo políticas públicas, você sabe que nós sociólogos temos uma inveja danada de psicólogo, porque a gente só fala do plural, né? A gente só fala do coletivo, das organizações. A gente tenta falar do indivíduo, a gente não consegue de jeito nenhum. Fica falso. Sabe um cara que canta... Vocês já viram americano cantando bossa nova? Até eles tentam. Mas fica meio esquisito, assim, né? Eles até fazem assim, tentando mostrar a emoção. É um pouco sociólogo falando de indivíduo. A gente tenta, mais de um século. A gente tem dificuldade. E vocês falam do indivíduo. Então, eu estou tentando dizer o seguinte... Seria uma baita contribuição para nós se vocês conseguissem discutir isso aqui, ó, se aproximando da gente. Dá para nascer uma instituição, ou uma organização, ou algo coletivo, a partir dessa lógica? O que seria uma representação política a partir disso? Será que nós não estamos vislumbrando um novo país, que a gente, por medo, não está conseguindo dar vazão e nem tenta explicar o que é isso, ou usar? Mas todos nós também não estamos gostando daquela coisa anterior que eu falei. Nós estamos, portanto, em transe. Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria dizer que esse é um dos momentos mais angustiantes e felizes da minha vida. Eu nunca pensei que eu ia ver de novo os anos 80. Os anos 80 era uma festa na rua. Tinha de tudo, era uma loucura. Eu achei que depois, com a esquerda, eu sou de esquerda, ganhando as eleições e comandando o país, eu falei, pô, começou a ficar chato demais. Eu achei que não ia dar mais para voltar. E, de repente, eu esqueci do ser humano. Pega e sai nas ruas e coloca 1.200.000 pessoas num dia, em 100 cidades. Isso é fantástico. Eu sou fonte da Rede Globo Nacional para a Educação. Vocês não sabem como o pessoal da Globo estava desesperado naquele dia. Eles vão matar a gente, eles vão entrar aqui. Ninguém conseguiu entender o que estava ocorrendo. Não sabia se era para bater, se era para colher, se era para não sei o quê. Aí a grande imprensa tentou pautar os meninos, e os meninos deixaram. Aí, agora é a PEC 37. E aí alguns foram, a maioria foi, PEC o quê? E a Globo, PEC, todo mundo fala. Agora é a corrupção. E os meninos, corrupção? De quem? Não, é corrupção. Aí pega e projeta no prédio da Rede Globo que eles não pagavam e fraudavam. Aí fica mal, né? Ou seja, era o inusitado. E isso que é bacana no Brasil. Por que eu falei da carnaval político para terminar? Porque o Boaventura Santos publicou um livro na Colômbia, alguns anos atrás, que eu acho que tem partes publicadas em revistas científicas no Brasil, mas não um livro. Se chamava o Ângelus Calido. E esse livro ele diz o seguinte: a política da América Latina é um carnaval, mas a carnavalização política maior é no Brasil. Porque como carnaval, na política, nos dias de carnaval, acontece a mesma coisa na política. Nos dias de carnaval, os brasileiros transgridem quase tudo. Homem se veste de mulher, aliás, se pintando mal, mas tem. É de tudo, tem de tudo. Tem palhaço, tem bêbado, tem orgia, tem tudo. Mistura de várias bebidas e outras coisas, tem tudo. Mas dentro da ordem. Ele fala, o brasileiro transgride, mas nunca rompe a ordem. Na quarta-feira de cinza é tudo igual. Ele fala que a política brasileira é isso, é um grande carnaval. A gente transgride, sai na rua, mas no dia seguinte,
tudo igual. Será que não dá para ser diferente? Obrigado, gente. Agora eu estou meio vendido. Vai abrir o debate, é isso? Ou não? Eu não me lembro do script. Você fez uma provocação para, né, se nós psicólogos teríamos alguma coisa a dizer sobre essa nova representação política. Daí eu estava pensando aqui em utilizar um pouco do Alain Badiou, não sei se você frequenta, mas ele faz justamente para falar de uma determinada política, uma relativização justamente da figura de representação. Porque quando é uma política presa a isso, é como se fosse uma política para a gestão do necessário. Mas ele tem uma proposta para uma política, enquanto sujeito, que está ligada à questão do acontecimento. Então, é como se cada um pudesse representar a si mesmo. E que é a única possibilidade de algo novo acontecer. A questão que eu me faço esse sujeito que aparece, né, no acontecimento, ele tende rapidamente a ser reabsorvido. Tal como o sujeito que aparece, mas logo é reabsorvido pela linguagem, enfim. Essa aparição do sujeito, ela é como um acontecimento, mas ela tende a ser reabsorvida. A minha pergunta, e assim, para dizer que eu não vejo como a gente pensar uma política da gestão do necessário sem representação. Mas essa política da representação não traz nada novo, ela busca o consenso. Então, a minha pergunta é, será que não é possível essa política da gestão do necessário, a política das instituições, serem sensíveis, né, à manifestação e ao acontecimento, para que algo que surge como novo possa fazer com que a vida seja melhor? Porque essa aposta de que a gente vai viver sempre mobilizando e que sempre vai acontecer algo novo, isso não é verdade, né? Então, como que é possível, no conhecimento que você tem da política, que o nosso Estado absorva, sim, porque o que eu vejo é que as coisas tendem a não serem absorvidas. É isso. Eu respondo já, é isso? Bloco.